Olá, bem-vindos a mais uma Dieta do Cordeiro. Sou Marina Maprelian com Ruyan e estou servindo todos os dias aqui uma porção do meu livro Cordeiro, marinado em porções. E cada porção é um capítulo, e desta parte, cada capítulo é um título, um atributo a Jesus. Estamos conhecendo e prosseguindo em conhecer quem Jesus é. E Messias é uma palavra de origem hebraica que significa ungido e foi traduzida no grego por Cristo. Então, quando chamamos Jesus Cristo, estamos literalmente declarando Jesus o ungido. Esse é o capítulo de hoje. Ele não é um ungido como eram os reis e sacerdotes de Israel, ungidos como sinal de consagração ao serviço. Ele é o ungido, com o mesmo M maiúsculo de mestre do capítulo passado, porque ele é o Messias prometido, aquele que haveria de vir. O texto a que chegamos para esta declaração ainda está no primeiro capítulo do Evangelho de João. Não saímos dele ainda, já no oitavo capítulo. Todos os títulos estão sendo tirados só do capítulo 1. Diz assim nos versos 40 a 42. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Ouvido aquilo, que este era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Achei interessante copiar até o verso seguinte, porque esta confissão que aconteceu com Pedro no primeiro encontro dele com Jesus é muito semelhante às confissões do mesmo Pedro depois de algum tempo caminhando com Jesus. Lembram? Compare com Mateus 16, 15 e 18. Lá diz assim: Disse-lhes ele, Jesus perguntando para os discípulos, né? E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, disse Jesus para ele, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não parou por aí, né? Em outra ocasião, depois de um duro sermão, muitos discípulos abandonaram a Jesus. Mas este mesmo Pedro bradou: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. João 6, 68 e 69. Pedro foi um dos que mais reconheceu em Jesus o Messias prometido, do início ao fim. Basta examinar depois quantas vezes ele o faz nas duas cartas que escreveu como apóstolo para a edificação da igreja. Aliás, já por todo o Antigo Testamento, muitos, se não todos, profetas e patriarcas já anunciavam a vinda do Messias como o rei ideal e o sacerdote perfeito. Infelizmente, os judeus não o reconheceram e em vão ainda estão aguardando a chegada do Messias, né? Conforme depoimentos de rabinos influentes de Jerusalém na revista Isto É deste mês. Do mês que eu escrevi esse capítulo, saiu uma reportagem justo sobre isso. Inclusive, a confusão a este respeito se torna ainda mais complicada quando o mesmo tema está sendo transmitido por leigos em seriado atual da Netflix e cantado por escolas de sambas pagãs nos enredos do Carnaval de 2020, no Rio de Janeiro. Lamentável, né? Confusão mesmo. Gente que não entende nada das escrituras falando sobre o Messias.
Por estas e outras, se faz necessário proclamar em alto e bom tom, ou em letras maiúsculas, em negrito, que Jesus Cristo é o Messias, o ungido de Deus, que já veio e breve voltará. Você que está me ouvindo em áudio, às vezes perde muito por não ter o livro físico, né? Nada como seguir aí um esboço todo diagramado, né? Com negritos, com maiúsculas, com parágrafos, com tópicos, todo bem elaborado e distribuído para um estudo sequencial, né? Pôr o livro do lado da sua Bíblia e seguir junto. Então, caso queira adquirir o livro, peça aí nos comentários, no canal também tem o link de compra, então não deixe de adquirir. É uma coleção muito rica para quem quer de fato estudar de mais pertinho a vida de Jesus. Continuando onde eu parei aqui. Não se confunda, como confundida estava a mulher samaritana quando disse: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. É a mulher samaritana falando para Jesus lá em João 4:25. Ela ainda esperava aquele que já estava diante dela, mas o próprio Jesus se apresentou como sendo o Messias. Ele disse para ela: Eu sou, eu que falo contigo. Ele é o eu sou, e ele pode dizer: Eu sou o Messias, o ungido. Acho que essa foi a única vez que ele, com todas as letras, declarou isso para alguém, né? Veja por esse texto como se faz presente o destaque: Messias que se chama o Cristo, assim como em João 1:41 e igualmente em Mateus 1:16 também se enfatiza. Lá diz: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Está assim nas Escrituras. Desde então, é nossa missão anunciar que este Jesus é o Cristo, a exemplo do apóstolo Paulo, que, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, continuaram não aceitando. Esse relato está em Atos 17, de 2 a 5. A gente fala, né, que Jesus é o Cristo. Aí quem convence os corações é o Espírito Santo, né? Dá vontade de abrir as cabeças, convencer nós mesmos. Mas não cabe a nós essa função. Nossa função é proclamar que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o prometido. Então, a minha oração aqui hoje é: Meu Jesus, eu reconheço, declaro e proclamo que tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Messias prometido, que já veio e que prometeu voltar para que se cumpra e se complete a promessa de dar fim ao pecado e estabelecer a justiça eterna. Amém. Amém. Então, assim, nós conhecemos esse Jesus como Messias, Cristo ungido, que é tudo a mesma palavra, né, em idiomas diferentes, e agora proclamamos quem ele é até que ele venha, e está perto de ele vir. Amém? Então, se ele não vier até amanhã, amanhã estaremos vendo mais um atributo. E sabe qual? Hoje eu vou falar. Jesus é o Rei dos Reis. Ó, vamos estudar amanhã? Te espero aqui.